Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos modelar o Jaime Kemp. E como sempre, com a nossa colaboradora Francilene, que já está entrando. Hoje voltamos para o nosso dia normal, de sempre. Vamos ver o que você vai ficar insistindo em não mostrar a gente. Me vira, não, tô te virando. Já fica normal já, né? Oi. Francilene, não sei mais o que fazer, não aparece. De novo. Não aparece, Francilene. Será que isso é algum erro? Será que eu tenho que notificar? Porque tá tudo bem E aqui. também tô te Gente, vendo. pois é. Também é feitinho. Bom, a gente já entendeu que o importante é que as pessoas estejam nos vendo e tá tudo certo, vamos seguir o bonde. Eu fico me vendo sozinha, mas tá bom, você tá me vendo, o pessoal tá nos vendo, então tá tudo certo. Boa noite a todos, todas as pessoas que estão entrando. Hoje voltamos para o nosso dia habitual, né, Francilene? É, na quinta. É. Gente, eu estava depois olhando a nossa live, não sei se é por causa do seu programa de 7 de setembro, você estava muito queimada. Ah, Você ficou no sol? não, acho que foi algum efeito que eu coloquei. O desfile foi Ah, à noite. nossa, parecia muito. Eu falei, será que o evento foi no sol? Não, foi à noite, foi depois de 6. Acho que foi Muito o bronzeada. efeito que me deixou queimada. Entendi. Então, boa noite a todos que estão entrando. Pessoal, hoje nós vamos modelar o pastor norte-americano Jaime Kemp. A gente explica que modelar é extrair as principais características de uma pessoa que podem servir para a gente, em quem a gente pode se inspirar. E com essas pessoas a gente vem aprendendo, porque ela tem as suas histórias, as suas superações e nos trazem grandes ensinamentos. E hoje nós vamos falar do pastor Jaime Kemp, que é o pastor norte-americano que se tornou uma referência no assunto de família. Ele dedicou sua vida para oferecer diretrizes e orientações bíblicas ao núcleo mais importante da sociedade, que é a família. Então, esse fervor do missionário americano Jaime Kemp no Brasil desde 1968, por esse tema, é tão grande que em 1984 fundou o Lar Cristão, uma organização sem fins lucrativos. E ele e a esposa, Judith Kemp, dirigem o ministério e tem mais de 40 livros publicados, além de realizarem seminário, conferências e palestras sobre família e vida do casal. Então, tem uma entrevista que não é tão recente, mas eu achei muito interessante e eu achei de uma forma até, vamos dizer assim, que ajude no nosso aprendizado através dessas perguntas, e ele nos traz as respostas. Dentro dessas respostas, ele já nos deixa, ele já nos deixa o ensinamento. Então, eu achei muito interessante, é uma forma da gente até, com essas perguntas, a gente fazer reflexões, né? Então, perguntaram para ele o seguinte, né? Porque nessa entrevista ele destaca o valor mais importante para a vida a dois, o exemplo que o casal deve significar para os filhos, separação e romantismo. E aí perguntaram para ele o seguinte: o senhor tem um casamento de 43 anos com a Judite. Quais são os fatores que sustentam o casamento de vocês? E ele respondeu o seguinte: compromisso,
é uma das coisas principais. Saber que é uma promessa até o final. Porque nossos compromissos de casamento são, às vezes, bem fraquinhos. Ou, muitas vezes, nós não compreendemos o compromisso do amor. E agora, o que ele fala mesmo é que, como ele mesmo coloca, ele fala, a minha esposa diz que um casamento é bem sucedido quando tem duas pessoas que sabem perdoar. Então, é importante reconhecer que nós somos pecadores e que vamos, algumas vezes, pisar na bola e teremos tanto que pedir perdão quanto perdoar. Além disso, eu diria mais uma coisa entre tantas, que é a questão do tempo. Acho que nós precisamos cuidar da nossa agenda, porque casamento exige cultivo e às vezes o casal corre para lá, corre para cá, tem faculdade, vários compromissos, ou então vem o filho e eles estão trabalhando fora, não tem muito tempo à noite e é um problema. Então, é muito importante a gente ajustar a nossa agenda para alcançar e usar o tempo para cultivar o relacionamento. Dentre tantas tarefas que um casal pode ter, é claro que quando vem o filho muda um pouco, mas as desculpas não podem existir. Nós temos que saber que tudo pode ser prioridade e, como ele falou, é necessário ajustar o tempo. Então, vivemos nesse mundo de muitas distrações até, né, Francilene? E às vezes o que é compromisso mesmo, nós deixamos de lado. Então, isso eu coloco isso, como eu não sou casada, eu coloco isso, o compromisso em tudo que a gente se propõe a fazer. Né? Então, é muito interessante, porque como o tema da semana é família, de algum modo é relacionamento amoroso, não é totalmente intencional quem nós estamos modelando, né? Então, ele está frisando aqui sobre o casamento, como ele se sustenta com tantos anos. Então, quando você decide que o casamento ele é uma união, que precisa ter esse comprometimento, e que é de fato uma promessa até o final, é necessário você ir ajustando no caminho. Porque nós vamos nos conhecendo no dia a dia também, e as nossas facetas também vão se revelando. É uma busca constante e é um conhecimento constante, inclusive, de nós mesmos. E outra pergunta que fizeram a ele é a seguinte: o que de maneira geral dificulta tanto os relacionamentos modernos? E ele responde, há muitas coisas. Por exemplo, a mídia. Constantemente, novelas e filmes falam de relacionamentos extraconjugais, de relacionamentos sem fidelidade. De vez em quando, tem algum filme que fala de fidelidade do homem em relação à sua mulher. Ele passa traumas, passa dificuldades com ela, mas fica firme com ela. Mas, na maior parte das vezes, são filmes e novelas em que sempre tem uma terceira pessoa. Então, a mídia é uma forte fonte de separações e de influência na cabeça do nosso povo. Além disso, como já falei, a importância de reconhecer que amor é para ser cultivado. E para aprofundar, precisa de tempo, de passeios, de férias, de momentos juntos. Então, tudo isso é fundamental. Muitas vezes, quando conquistamos algo, isso vale para amizade, isso vale para tudo que nós conquistamos, pode ser coisas também, mas nós estamos falando aqui de pessoas. Quando nós conquistamos, a gente acha que já está tudo certo. A gente esquece de que a conquista, ela precisa ser diariamente cultivada, precisa avivada, porque caso contrário, com certeza ela cai numa rotina, só que numa rotina morta. E a rotina que nós devemos criar é uma rotina vivaz, é uma rotina que tudo se mantém, né, de uma forma acesa, aceso.
Então, eu acho que ele tem grandes informações, se a gente parar para pensar, grandes informações que ele nos traz nessas respostas. Eu acho que, para quem já tem 43 anos de casamento, ele sabe do que está falando, né? E outra pergunta é, de que forma o pensamento, se não der certo, o pensamento é, se não der certo eu me separo, porque isso ficou uma moda também. Influi no andamento da relação conjugal. E ele respondeu, quando Judite e eu nos casamos, nós tomamos a decisão de que as palavras divórcio ou separação não estariam no nosso vocabulário. Quando vierem problemas, dificuldades, tragédias, e eles vêm, nós nos apresentaremos diante de Deus, que é o arquiteto do lar, e nele vamos procurar a solução, que não é fugir, não é arrumar outra mulher ou outro homem, nem simplesmente deixar de casar de novo e só se casar com a sua profissão ou carreira. É importante compreender o compromisso e manter-se firme nesse compromisso. Então, as pessoas muitas vezes, eu já ouvi, elas se casam sem um propósito, sem o entendimento do que é não é uma instituição porque fica pesado, mas essa decisão de que você, quando você toma, de você se unir a uma outra pessoa. Então, você acha que vai ser só brilho, só vai ter glamour, e não é bem assim. Isso não acontece no nosso dia, nem em família, nem em amizade, nem sozinho, que dirá em um relacionamento em que duas pessoas se juntam, mas quando elas estão firmes num propósito, elas vão entender que elas vão passar por tempestades, que elas vão passar por crises, mas que o engrandecimento do relacionamento é você não dar voz a essa tempestade, mas, sobretudo, confrontar tudo isso para que vocês cresçam juntos e passem, superem esses momentos, porque esses momentos virão, com certeza, ao longo da nossa vida. Então, eu acho que ele não é só sábio porque ele traz para nós um entendimento bíblico. Isso, se a gente for parar para analisar, parece ser óbvio, não é? Mas a gente não está afim de passar pelas tempestades. A gente acha que trocando de situação, trocando de pessoa, a gente vai alcançar algo mais grandioso. Mas não, a gente só está mudando de figura. Então, por fim, uma outra pergunta que fizeram é sobre o romance, sobre o romantismo, porque ele escreveu um livro de romance. E ele perguntou para o Senhor o que é romance? Como ser romântico e de que forma expressar isso? E ele respondeu, romance é chegar em casa e ter um jantar preparado pela esposa com a comida que ele mais gosta e a luz de velas, música romântica tocando, as crianças na casa da sogra dando um castigo nela, e o homem chegar em casa com 3 rosas e um bilhete. Gatinha, eu te amo muito. Romance é levar a esposa para jantar fora à luz de velas, é levar chocolate para ela, é arrumar e perfumar a cama. São coisas que nós fazemos que demonstram que somos românticos. Porque o medo é que o casamento se torne chato se nós não tomamos algumas atitudes diariamente. Eu penso que todo homem deve fazer algo especial, diferente, não necessariamente grande, para que a esposa saiba que é amada, que é especial, que tem valor. O romantismo é que mantém a chama acesa, sem deixar o amor esfriar e o relacionamento tornar-se chato. E o tempo não limita isso de forma alguma. Então, eu achei uma grande aula e eu faço ideia que você pode modelar isso muito melhor, né, Francilene? Mas, diante de tudo isso, não é à toa que ele tem filhos, mas veja, você tem
8 filhos, você trabalha, seu marido trabalha, você é casada, você já... Enfim, eu acho que se isso não for uma grande inspiração, eu não sei mais o que pode ser. Né? Então, eu vou modelar, eu vou trazer isso para várias áreas da minha vida. Né? Então, e a gente pode aplicar isso em várias áreas. Especialmente estamos falando de relacionamentos. Né? Então, eu posso transferir isso para vários outros. E nós sabemos que as crises, elas vêm em qualquer época. E muitas vezes nós não temos maturidade para isso. Porque nós achamos que tudo é, de fato, glamour, mas não é bem assim. Então, você tornar um relacionamento tão duradouro assim, certamente ele só existirá por conta das crises, por conta daquilo que nos humaniza, por conta daquilo que nos revela. E a gente se revela justamente nesses momentos mais desafiadores, desafiadores, vamos dizer assim. Agora, 3 ensinamentos básicos que ele nos trouxe, quando ele fala o seguinte, Francilene, Deus age, eu acho isso aqui fantástico. Deus age primeiro em nós, para depois agir através de nós. Porque, de fato, o Criador, ele atende as criaturas através das criaturas. Por isso mesmo, nós precisamos servir, né? Precisamos viver e servir. Porque imagina que Deus, ele ajuda contando com a nossa ajuda. Então, ele ajuda a criatura através de outra criatura. Ele nos dá a visão, ele nos capacita para depois, através de nós podermos ajudar, nós podermos servir. Então, isso é maravilhoso, né? Outra coisa que ele diz é que toda tentação é humana, mas Deus é fiel. E lá em Coríntios diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas sim fiel é Deus. Por quê? Porque ele não nos deixará tentar acima do que podeis. Porque junto com a tentação, ele também nos dá o escape. E diante de qualquer situação de tentação, a única coisa que nós teremos à nossa disposição é a escolha. Então, Deus, ele nos deu a capacidade de escolher não errar o alvo. Ele nos deu a capacidade de escolher cair em tentação ou não. Ele deu a todos nós essa capacidade de escolher. E assim como Jesus foi tentado, né? Jesus foi tentado pelo menos umas 3 vezes aqui que a gente pode exemplificar, e ele mesmo assim não cedeu. Porque, de algum modo, ele era o exemplo, né? E ele nos deixou esse exemplo. Então, nós temos a escolha. Então, junto com a tentação, ele nos dá o escape, ele nos dá essa escolha. Porque se nós corrermos para Deus, nós encontraremos livramento de maneira que eu e você consigamos suportar. Então, é maravilhoso saber que nós temos os recursos às nossas mãos para nós podermos escolher o caminho que nós queremos seguir. Então, de modo que quando nós cairmos em tentação, a escolha é totalmente nossa. E, por fim, ele fala que o lar vem antes da igreja, que pessoas vêm antes de coisas, e seu cônjuge vem antes dos seus filhos vem antes dos seus amigos, o seu cônjuge vem antes de você, o espírito vem antes da matéria. O cônjuge, ele vem antes dos filhos, e os filhos aprendem a amar quando vem um amor entre seus pais, e a segurança que necessitam se estabelece a partir dessa percepção. Então, nós somos o exemplo de algum modo, e nós temos o maior exemplo entre nós. E eu acho que ter essa escolha nas nossas mãos, é uma responsabilidade que a gente precisa pegar para nós, porque tudo que nós fazemos, a gente sabe que vai ter consequência,
mas a responsabilidade é nossa, porque nós temos essa escolha. Então, é isso, Francilene, eu achei maravilhoso, eu não o conhecia, e eu estou aqui aprendendo com quem pode chamar de seu, esses ensinamentos que não são só bíblicos, mas são também de vida. E eu acho que é com o dia a dia, com essa vivência, que a gente sempre se engrandece. E aí eu deixo para você agora os próximos ensinamentos para nós aqui. Eu achei também muito interessante toda essa modelagem, eu não o conhecia, né? Pela primeira vez, eu gostei do livro, né? Que também é de autoria dele. E como você falava aí que, né? Que eu tenho muito mais a modelar, mas achei, claro que sim, para mim foi impressionante. Mas aí eu lembro das falas dele, que ele disse que é uma medicina preventiva, né? Para quem ainda não entrou no casamento, né? Então, muito. Exatamente. Aí, às vezes, me inquieta muito, oxalá se os jovens aspirantes ao casamento se estudassem antes a respeito, né, do casamento, dos relacionamentos. Quantas jovens noivas nem conhecem, às vezes, a si mesmo como mulher, como que a própria mulher em si funciona. Às vezes, as próprias mulheres jovens que vão casar não conhecem a si mesmas, os seus gostos, né? E como que funciona a psicologia feminina, porque tem toda essa situação, né? Conhecer a si mesmo, esse autoconhecimento, como que funciona toda a sua vida, o ciclo, essas coisas. Às vezes são conhecimentos básicos, mas quantas jovens não têm esse conhecimento e entram numa total ignorância no casamento, nos relacionamentos. E por isso que há tanto desastre, né? No profeta Oséias fala que meu povo padece por falta de conhecimento. E eu trago assim para os relacionamentos. Quantos relacionamentos padecem por falta de conhecimento? Relacionamento entre marido e mulher. E depois com os filhos e tudo, por falta de estudos. A gente estuda para tudo, né? Mas não estuda para casar, não estuda para criar os filhos. Baseia-se só naquilo que os pais viveram, nas coisas que viveu na família e que as mães às vezes disseram, as pessoas mais velhas frustradas no casamento disseram, e aí vai levando a vida desse jeito. E há muitas frustrações, muitas decepções por falta de conhecimento. E todos os casamentos no início têm suas dificuldades, mas quando você busca conhecer a si, ao outro, como que o homem funciona em determinadas situações, como que é para ele a questão da sexualidade, né? É importante esses conhecimentos que evita muitos problemas são evitados quando se tem esse conhecimento. E eu vejo que há essa necessidade. Aí, quando ele falava na pregação, ele dizia, aqui é uma medicina preventiva para você que ainda não casou. E, de fato, seria tão bom se os jovens, as jovens que pensam em casar, né, porque muitos já até desenganaram, já nem pensam mais por tantas decepções, se esses que pensam estudassem, buscassem conhecer, né? Eu sempre indico para meninas, eu faço vestido de noivas, assim, sempre que eu tenho a oportunidade, eu converso com as noivas e instruo elas, convido elas a estudarem sobre vários assuntos, assim, eu falo, converso. E algumas agradecem e tudo assim, e eu espero que elas realmente busquem esses conhecimentos, porque ajuda muito. Eu digo por experiência, porque tem me ajudado também mesmo no tempo que eu casei, que não tinha muita informação, essa questão da internet não era tão aberto para todo mundo, mas eu sempre gostei de ler livros a respeito desses temas e me ajudou muito em vários aspectos. Em vários aspectos, me ajudou bastante essa questão, né? E eu vejo assim que o que ele fala é bem interessante sobre as coisas que ele falou né, a respeito de casamento, a respeito de tudo. Então, tem muito que eu posso modelar de verdade, porque eu achei realmente interessante toda essa mensagem que ele passa. Eu consegui ver alguns vídeos dele com bem atenção, né? E eu vejo assim que maravilhoso essa questão dos filhos, assim, do dedicar tempo, do ter tempo para os filhos, ter tempo em relação aos dois, assim,
Porque por mais que a gente tenha correrias e tudo, mas o relacionamento não pode ser deixado para segundo plano. Tem que ter as prioridades, né? E as correrias do dia a dia não pode sufocar todo o relacionamento. A prioridade é sempre os dois, os filhos em segundo lugar, como ele fala, e depois as outras coisas. E eu achei isso muito, muito interessante, muito proveitoso. Eu mandei para o Ivan, né, também, ó, essa é a modelagem da semana, eu mandei para ele ouvir tudo, assim, porque eu sempre gosto de partilhar nesse sentido, para não parecer assim que eu conheço sozinha, não. Eu sempre, para não impor, então que ele escute da boca da própria pessoa, né? Porque depois então, eu acho muito interessante, eu vejo que ele é bem receptivo nessa questão também. Sempre que eu mando um vídeo, sempre que eu mando, ele escuta e depois, assim, a gente conversa a respeito e tudo, o que achou. Eu acho bem interessante, mais do que parecer assim que eu sou mandona, que eu sei mais e tudo. Porque a mulher, ela sempre se interessa mais em estudar, eu acho, não sei. Né? No geral, a mulher ela busca mais conhecimento nessas coisas, bota mais em prática algumas coisas, os homens são mais resistentes a isso, né? Talvez pelo orgulho, por não, né, achar que não precisa, que já sabe de tudo. E, na verdade, a gente sabe que eles não sabem por falta de ter tido alguém que instruir o pai ali, né? Então, a gente sabe que eles precisam desses conhecimentos. E então, eu gosto muito de partilhar com eles essas coisas. Compartilhar mesmo. Eu uso aquele botãozinho lá do YouTube, Claro. compartilhamento. Então, é o que eu mais uso ali em relação... quando eu assisto um vídeo assim bom, relacionado à criação de filhos, a relacionamentos, eu sempre compartilho com ele. Eu vejo assim que ele é bem receptivo, ele realmente escuta, vê o vídeo, às vezes depois eu pergunto, eu vi só a metade, né? Não terminei, mas assim, eu sempre, né? E eu vejo que isso tem ajudado muito no nosso relacionamento, essa questão de buscar conhecimento, de partilhar. Ele também me manda algumas coisas que ele encontra a respeito de esposa, de tudo. É uma forma de dizer, né? Assim, que não propriamente eu dizendo, mas alguém que já teve experiência aqui. E eu vejo que ajuda muito essa questão do buscar conhecimento, do estudar. Isso me inquieta tanto, às vezes, quando porque essa questão do conhecimento tem tido tanta possibilidade de você aprender e colocar em prática, que às vezes eu me inquieto com tantas pessoas que vivem na ignorância nesse sentido, principalmente nos relacionamentos. Quantos se acabam, de fato, por falta de conhecimento a respeito, principalmente de si próprio, né? Principalmente de si. Porque, às vezes, se você não entende a si próprio como tudo funciona, como é que você vai entender do outro, né? Eu digo relação entre homem e mulher. Né? Exatamente, até porque você falou, quem não ele fala da medicina preventiva, porque tudo que você tem que fazer, né, Francilene, não é só abrir um negócio, você tem que conhecer antes, tem que fazer suas pesquisas antes, tem que entender esse universo. Isso. E hoje, como às vezes as relações estão tão efêmeras, estão tão sem propósito, até para casar, as pessoas estão indo para um casamento sem entender essa aliança. E aí acham que não vão passar por essa tempestade. No início, uma adaptação diferente, uma vida diferente, o cara a cara. Então, assim, a pessoa tem que entrar numa relação, numa aliança dessa, de forma madura. E a gente não tem visto isso realmente. Por isso que as relações estão, como ele mesmo falou, você nem entra e já fala, se não der certo, eu me separo. Verdade. Então, não tem uma rocha, não tem uma sustentação, entende? Por isso que, independente disso, isso eu acho que se aplica a tudo e a vários outros relacionamentos, né? Digo, né? Até em família. A gente tem que entender que também a gente entra nessa tempestade na família. Há as discussões, há as diferenças, porque cada um de nós é um. Né? Então, por que a gente não vai se chocar? Vai! Imagina com duas pessoas totalmente diferentes, de criações diferentes, enfim, é um eterno conhecer. Só que você, como você falou, você não busca se conhecer, que dirá o outro. Então, quando você se une, tem muitas coisas que vocês passam a conhecer juntos, aprender juntos.
O desafio é junto, entendeu? Então, eu acho que é um compromisso que quando você sabe onde você está entrando, quando você sabe que tem um propósito, que tem aliança, que como tem a divindade ali também, então é uma aliança que você faz em três, né, Francilene? Então, Tem que ser em três. Tem que ser em três, está firmado na rocha. Isso. Então, eu acho que é isso, que é caminhar junto. Tem que dar errado antes, a coisa tem que... sabe, você tem que... É no namoro, como a gente já sabe, é na fase do namoro, é ali que tem que dar tudo errado. Depois não. Depois você já entrou para que pode pegar fogo e você vai estar junto. Ninguém está falando que é fácil. Mas não é depois fácil. que você é paixão, vai sobrar o quê? Vai sobrar o que é preciso, que tem que ser provado. A tentação ela é eterna em qualquer momento. Em todas as esferas. Pois, e o conhecimento a respeito, né? Não é que vai evitar os problemas, mas você vai ter como resolver de uma forma mais madura, né? Claro que resolver as situações. Evitam tantas cobranças porque você entende como você funciona, como o outro também funciona, como que é para ele certas situações. Então, essa questão do conhecimento é imprescindível nos relacionamentos, antes de entrar no casamento, é muito importante. Eu bati minhas cabeças no início lá com algumas situações que parecia, nossa, que ele tem dizer muito que depois que casa muda. Naturalmente é normal mudar, todo mundo muda. Todo mundo muda de algum porque modo muda, você né? já não é mais a mesma pessoa do passado. Mas aí quando você entende essas mudanças, você consegue viver melhor diante das situações que aparecem. Porque quando você tem o conhecimento dessas mudanças, o porquê dessas mudanças, o porquê de alguém agir daquela forma, entendeu? Então é importante essa questão do conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Então eu sempre bato nessa tecla muito, assim, com pessoas que eu conheço, assim. E conversa, eu tenho a oportunidade de conversar com bastante jovens, assim, eu vejo quanta ignorância a respeito do próprio corpo, da própria sexualidade, do próprio sentimento, como que funciona para o homem, como funciona para a mulher. Então a gente percebe muito essa ignorância, assim, e vê quanto isso prejudica. E uma coisa que ele fala, que eu achei interessante, que ele diz que os casais cristãos, eles precisam se conscientizar de que o amor ágape é o único que pode fazer um casamento realmente ser bem sucedido. Não o amor erótico, não né, mas o ágape, que é o próprio amor de Deus. Isso que você falava, tem que ser a três. Não dá para ser só. Não dá para ser só os dois. É preciso realmente estar apoiado, né, nessa rocha que é Cristo, que ajuda, que dá discernimento. Então, é bem interessante essa modelagem dessa semana. Aliás, essa semana, o tema dessa semana realmente me chamou a atenção. O livro, né? O documentário, não sei se você já assistiu o documentário da semana também. As Três Famílias. Então, é muito. Olha que preciosidade conhecer isso, essa questão das três famílias, saber o lugar de cada um. Porque quantos casamentos também tem destruído por causa da intromissão da família 1 que se mete, Sim. que quer... né? Ou então a família 2 não se desliga da 1 e acaba virando toda uma bagunça, porque não todo mundo se mete. Tem o governo, né, não tem o governo. Então, casamentos assim, próximo a gente vê que acabou por conta disso. E que se não acabou, mas vive uma situação difícil, homens dominados pela mãe ainda, a mulher fica em segundo plano. Não... Por quê? Por falta de conhecimento. Não sabe que é preciso desligar disso. Eles acham que tem que continuar sendo filho da mãezinha, respeitar, tem que escolher entre a esposa e a mãe, e na verdade não é mais para isso. Porque não pode. A escolha já foi feita, né? Não cresceram ainda, né, Francilene? Ainda estão na fase de fralda ainda. Então, esse cordão, se ele não for cortado, ninguém vai viver sua vida. Então, não é dessa forma que funciona, né? São outras fases, mudanças de fases, mudanças de níveis. Pois é. É só honrar mesmo. Pra gente que vai aprendendo, quem sabe, né, Francilene? Nunca é tarde, né? Mas a gente já está fazendo uma escolinha aqui para poder compreender
esse significado, vamos dizer assim, essa importância. Porque, ainda mais quando uma família é grande, fica mais difícil você se desvencilhar, né, Francilene? Então, mas você entendendo isso, você vai saber separar cada família, saber honrar seu pai e sua mãe, entender que agora é uma construção da sua vida com seu esposo, enfim, são fases. E a gente vai ter que conviver de uma outra forma. E é como diz, né? A gente a velha frase de que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-las. Então nós estamos aqui para isso, para essa revelação. E tá tudo aí. Nós que temos que revelar. Então, eu achei maravilhoso. Gostei muito. A também sabedoria... muito, muito. E a forma dele pregar é ótima, né? Brincando, brincalhão e tudo assim. É gostoso. Sim, sim, aquela questão, como ele fala, né, Francilene? Porque as pessoas acham que você não vai errar nunca. Ele tem, né, tem aquela questão do tradicionalismo, do legalismo, e é isso que ele luta para tirar isso, né? Então, é como se você fosse sempre um puritano, não é dessa forma que funciona, né? Então, eu achei ele maravilhoso, porque ele fala de uma forma como é, simplesmente, para a gente não confundir a religiosidade com o que é de fato bíblico, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que aprender, a sair desse legalismo, dessa religiosidade, que, sinceramente, ela nos atrasa em tudo. Vem sempre o julgamento, e você não avança, e você não prospera em nada. E eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, sim, do que é de fato bíblico e do que é de fato religioso. Isso, sinceramente, te torna uma pessoa medíocre, vamos dizer assim, medíocre. E como a gente sabe, a gente precisa ser ridículo, não medíocre. Então, é isso, Francilene. Eu acho que nós acrescentamos informações aqui bem interessantes, bem enriquecedoras. E por hoje eu acho que é só, né? Por enquanto. E na próxima modelagem a gente vai trazer mais informações, mais pessoas. E eu confesso a você que eu sempre fico numa expectativa dessa próxima modelagem. Eu também. Porque eu sempre acho que vai ter um desafio enorme pela frente. E eu estou me preparando. Eu acho que os piores já passaram, né? Você acha, Francilene? Não sei, talvez. Eu não sei, não. Eu tô com um negócio de que... Tomara que não, mas eu tô me preparando para isso, porque não sei. Não sei. Muitas coisas podem se revelar. É verdade. Confesso. Mas é isso, gente. A gente agradece a participação de todos. E, mais uma vez, Francilene, obrigada. E a gente vai trazendo cada semana essas informações. Verdade. E não é isso? É isso que eu deixo como mensagem final. Que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-las. Então, estamos aqui para isso. Um beijo a todos vocês. Obrigada pela presença e até a semana que vem. Um grande beijo para você. Para você também. E assim, para finalizar, só um último código que ele falava, que é imprescindível aprender a pôr nossa confiança nas promessas de Deus e no seu tempo adequado para cumpri-las, né? Porque o Senhor tem um tempo adequado. Nós já falávamos na última modelagem, né? Que Deus diz sim, diz não e diz espera. Mas é imprescindível aprender a pôr a nossa confiança nele. Porque é preciso desligar as nossas expectativas das pessoas. Pois todos os mortais, mais cedo ou mais tarde, eles acabam falhando. Mas Deus é o único que
que nos escuta. Mesmo que ele diga não, mas ele nos escuta, e se ele disser não, é para o nosso bem. Se ele disser espera, que sejamos pacientes também. E se ele diz sim, é porque ele sabe o melhor também para cada um de nós. Então, as pessoas sempre... É preciso não fazer muita expectativa com as pessoas, mas cedo ou mais tarde elas falharão porque são humanas, são mortais, né? E o Senhor é o único que realmente não falha nas suas promessas, ele não falha nas suas respostas, e ele não tarda e nem falha como as pessoas. Ele não tarda, ele nem tarda nem falha, ele sabe o momento certo de nos responder. Então, fiquem todos na paz de Deus. Deise, obrigada mais uma vez pela parceria. E na quinta-feira continuaremos aqui esperando a próxima modelagem, né? Será Sim. quem é? E até lá, então. Outra perguntinha. Você escolheu o seu jejum dessa semana? Oh, obrigada, Cliap Aldeias. Obrigada pela presença. Nós vamos postar o link dessa modelagem completa nos stories e assim vocês vão poder assistir desde o início. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nosso jejum foi de livre escolha, né, Francilene? Foi. E até hoje eu não reparei que eu fiz lá uma enquete, as pessoas chutaram, me conhecendo, ninguém acertou. E você fez alguma escolha para o seu jejum dessa semana? A semana está terminando, eu não escolhi, mas eu tenho amanhã ainda. A semana está terminando, foi ótimo. Francilene, você vai ter que fazer 2 jejuns. O jejum da semana que vem e o dessa que você não fez. Porque assim, não fez, acumula tarefa. Não vem com essa, não. Essa foi boa. Mas é isso, gente. Um grande beijo a todos vocês. Beijo grande, Francilene. Tchau, gente.